Boa noite a todos. Damos início aí a mais uma oitiva da CPI da merenda, que investigamos possíveis irregularidades no fornecimento de merenda no município de Taubaté. Hoje estava previsto ouvir a senhora Lani Sampaio e a Monique Vidal, ex-secretária de administração. Porém, chegou agora um e-mail hoje, na data de hoje, e eu quero dar publicidade a essa informação. Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 2025. Ilustre presidente da CPI, em atenção ao mandato de intimação relativo à Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem como objeto investigação e apuração de irregularidades no fornecimento de merenda escolar para a rede municipal de ensino da cidade de Taubaté, São Paulo, informo que o mesmo foi recebido pelo setor de protocolo do Palácio Guanabara, sendo que somente na data de ontem, dia 2 de dezembro de 2025, o documento e seus anexos foram entregues diretamente em meu gabinete. Entre parênteses, aviso de recebimento enviado para os Correios, fecha parênteses. Deste modo, e na oportunidade, esclareço que em função do prazo exíguo entre a data do recebimento e a data da sessão, bem como pela distância física entre meu atual local de trabalho e o endereço onde será realizada a audiência, cerca de 310 km, inviável meu comparecimento na data de hoje, em que pese possuir agenda atribulada, no atual período ainda que estou acumulando funções, uma vez que estou substituindo o secretário de Estado da Casa Civil, que está em gozo de férias. Assim sendo, impraticável meu deslocamento. Assim sendo, remeto o presente com o intuito de justificar minha ausência na audiência designada para este dia 3 de dezembro de 2025, atenciosamente, Monique Vidal Neves, subsecretária adjunta da Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Chegou esse documento hoje para a gente. Bom, quero deixar registrado aqui nos autos da CPI, que nós mandamos pela Câmara Municipal, via R, no dia 19/11, às 14h04. Tiveram várias tentativas de localizar a senhora Monique. No dia 21/11, às 14h37, no dia 22/11, às 11h14, no dia 24/11, às 14h50, no dia 25/11, às 19h11, depois dia 26/11, às 14h17. Foram 5 tentativas e na sexta conseguiram notificar ela no dia 27/11, 14h20 da tarde. Ou seja, 6 vezes. E nesse mesmo período, nós conseguimos notificar o senhor secretário da Casa Civil, Nicola Moreira Mitione. No dia 24/11, ele tomou ciência e deve ter repassado para a senhora Monique. Só que houve várias tentativas e não foi localizada. Localizada em cima da hora para ter essa justificativa. Então, quero deixar registrado aqui que nós vamos dar mais uma oportunidade para a senhora Monique Vidal comparecer e dar os devidos esclarecimentos. Início do ano que vem, a gente dá um prazo bem longo dessa vez, para ver se dá tempo de tentar localizar. Nós vamos tentar mais uma vez antes de tentar outras medidas cabíveis. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Eu sempre percebo, vereador Moisés, queria desejar boa noite também, Lani, seja bem-vinda. Eu sempre percebo que nas CPIs que nós participamos e que a gente está fazendo investigação, eu sempre percebo uma resistência de vir à CPI. Eu queria dizer para Monique Vidal, ou você vem por convite, ou nós vamos mandar a polícia ir te buscar. Vai ser condução coercitiva. Porque esse tipo de atitude a gente já está acostumado. Na CPI da saúde, quando nós estávamos aqui, era a mesma situação, vereador Moisés. Falava que vinha, chegava na última hora, desmarcava. Falava que vinha
Depois, atestado médico. A Ivete está aí, coitada da Ivete, tinha que fazer ata, depois refazer a ata, pedir assinatura para todo mundo. Gente, nós estamos trabalhando. Monique, ou você venha por livre e espontânea vontade, ou vai ser por livre e espontânea pressão com a polícia. Vai vir de Camborão. A polícia vai aí te buscar para você vir aqui prestar esclarecimento. Você precisa respeitar os vereadores, precisa respeitar a Câmara Municipal e principalmente do governo que você participou e que tem digitais suas. Então, por favor. Então, eu queria deixar registrada a minha fala, senhor presidente, porque é lamentável e inadmissível esse tipo de postura. Obrigado, vereador Diego Fonseca. Pois não, vereador Douglas. Boa noite também, senhor presidente. Alane, seja bem-vinda, já conversamos nos bastidores. Senhor presidente, vereador Diego, os munícipes que estão aqui presentes, você que nos acompanha pela TV Câmara e também pela internet, uma grande oportunidade. Realmente, as pessoas precisam vir esclarecer, né? Não custa nada trazer as informações, contribuir, a gente vai fazer algumas comparações, né, presidente? Principalmente do cardápio fornecido o ano passado, que está sendo fornecido esse ano. A gente vai começar, quero fazer um pedido aqui público, senhor presidente, para a gente fazer uma solicitação à Prefeitura, o último cardápio dos últimos 6 meses da Prefeitura e os cardápios que estão sendo oferecidos agora, nesses últimos 6 meses dessa administração. Sabemos que tem substituições que não estão em contrato, inclusive, que a gente possa averiguar muito profundamente a questão do cardápio oferecido para as nossas crianças. É em loco que essa CPI, inclusive, que a gente tem ido nas escolas, encontrado uma situação nada confortável para os nossos alunos, principalmente falando sobre refeição, merenda escolar, uma coisa muito séria. Então, acho que a gente tem que registrar isso. Eu quero dizer que é muito confortável para mim estar falando sobre merenda escolar aqui, porque falei várias vezes, né? Então, tenho certeza que essa CPI vai colher muitos frutos. E que a Monique possa realmente vir aqui fazer seu esclarecimento, como a Alane está aqui, muito segura, muito tranquila, e neste momento o que a gente mais quer é que a população, os nossos alunos sejam bem atendidos. Obrigado, vereador Douglas Carboni. Quero aqui também deixar registrado, contando com a presença nesse plenário, a vereadora pastora Zelinda, que nos acompanha aqui, a minha assessoria, também a Regina Castro, a conselheira tutelar mais votada na última eleição, sua esposa Leandro, a minha esposa e minhas filhas também acompanhando o trabalho do papai, né? Passamos o dia inteiro aqui hoje. Obrigado. Bom, nós vamos começar os trabalhos então. Já dei os devidos esclarecimentos sobre a ausência da senhora Monique Vidal. Agora nós vamos fazer os questionamentos e nós vamos, antes da gente começar, eu queria falar, cumprimentar a Lani. Boa noite, Lani. Boa noite, vereador. Boa noite a todos os presentes, vereadores, pessoas que têm interesse em observar e acompanhar o trabalho do Poder Executivo. Boa noite a todos os presentes. Bom, antes da gente começar, a gente tem que fazer, a senhora está sendo ouvida na CPI, na condição de testemunha, e nessa qualidade é obrigada a falar a verdade na forma da lei, podendo ser processada criminalmente caso falte com a verdade. A senhora se compromete a dizer a verdade e tem ciência das consequências em casos de mentiras? Sim, perfeitamente. Então vamos lá. A senhora ocupava, eu quero que a senhora fale para mim, por favor, o nome completo e a função que a senhora desempenhava na época e qual a senhora está desempenhando hoje, por gentileza. Pois não. Meu nome é Alane Sampaio de Oliveira, eu sou professora, servidora pública há 21 anos, destes 18 no município de Taubaté. Atualmente sou supervisora de ensino e gostaria de ver com Vossa Excelência a data específica que gostaria de saber qual era a minha função, porque eu já tive várias funções dentro da Secretaria de Educação. Quais foram elas, por gentileza, dos últimos 4 anos para cá? Eu já fui supervisora de ensino, já fui presidente do Comitê de Ética dos Servidores do Magistério, já fui diretora executiva, já fui coordenadora de área e atualmente sou supervisora de educação. Então tá, eu vou deixar claro para a senhora que é da época que a senhora era diretora executiva de educação.
É desse período. Perfeito. Eu fui diretora executiva de educação de 12 de janeiro de 2024 a 17 de abril de 2024. 17 de abril de 2024. Perfeitamente. Só nesses 3 a 4 meses, é isso Só mesmo? nesses meses, exato. Então, foi justamente os documentos que nós pegamos algumas assinaturas e por isso que consta o nome da senhora e por isso que nós vamos querer perguntar algumas coisas dessa época, desse período, desse curto período, tá bom? Vamos lá. Quem foi o responsável pela elaboração da DFD, Documento de Formalização da Demanda, na época, se tratando de merenda? Eu acredito que o documento de formalização da demanda foi feito pela Divisão de Alimentação Escolar. A Lei 14.133, ela estabelece esse documento. Entretanto, a necessidade da contratação da prestação de serviços de merenda escolar, ela já vinha sendo planejada há um pouco mais de tempo, até porque o contrato iria ter ali o seu prazo apenas até julho de 2024. Então, como eu não estava no ano de 2023 nenhuma função administrativa, eu não tenho como dizer quem elaborou o DFD. Tá. E também tem a ETP. Quem foi responsável pela realização do estudo técnico preliminar? A senhora sabe me dizer? O estudo técnico preliminar, ele é feito por profissionais de capacidade técnica. Então, ele foi feito pela equipe de alimentação escolar e pela equipe do setor de compras da Secretaria de Educação. É composta por várias pessoas. E a senhora sabe me dizer quem era o responsável na época por esse setor? Especificamente nessa época, não. Por quê? A senhora não se recorda? Por que eu não me recordo, vereador? Porque foi um período de muitas mudanças, existiram muitas mudanças no início do ano, eu fui uma dessas mudanças no início da diretoria executiva, e quando eu entrei, eu acredito que o procedimento não estava no sistema UNDOC, mas já havia iniciado a preparação da elaboração dos cardápios, as cláusulas que viriam a ser formuladas para o termo de referência, já existiam equipes em planejamento, colhendo essas informações e fazendo estudos a respeito da necessidade desse contrato. Então, a senhora tem conhecimento de quem foi o responsável pela realização do TR, do termo de referência? O termo de referência, ele vem a partir do estudo técnico preliminar. O estudo técnico preliminar, ele observa as necessidades do serviço, no caso, a prestação de serviço de merenda escolar e a aquisição de gêneros alimentícios, e o termo de referência, ele também é feito pela equipe da Divisão de Alimentação Escolar e da equipe do setor de compras. Claro. Aproveitando só a oportunidade, presidente. Lani, você falou do setor de compras. Nessa época que você foi diretora executiva, você lembra quem que fazia parte do setor de compras? O setor de compras, ele tinha como gestora de orçamentos e contratos a servidora Alessandra Gigli. Alessandra Gigli? Quem mais? Tinha mais alguém além dela? O setor é grande, ele é composto por várias pessoas. Entretanto, como a gente no começo do ano teve algumas mudanças, eu não posso afirmar com segurança quais pessoas fizeram parte da elaboração desses documentos. Então, porque na secretaria a gente sempre tem essa situação, a assinatura como equipe, o setor. Então, isso dificulta muito apontar quem foi o responsável por algum documento especificamente. Na verdade, eu não queria que você apontasse quem foi a pessoa que fez o documento, mas quem fazia parte do setor de compras, além da Alessandra Gigli? Você se lembra de alguns mais nomes? Olha, tinham pessoas mais jovens, pessoas que ficaram pouco tempo. Eu acho, me desculpe até a generosidade, mas eu acho que o ideal seria pedir a essa situação nas portarias, no setor de administração e RH. Quais eram os servidores à época que faziam parte do setor de compras e do setor de alimentação escolar? Eu acho que Vossas Excelências terão, de uma maneira segura e fidedigna, quem eram os servidores que fizeram parte dessas equipes. Mas, Lani, eu entendo que o seu depoimento não vai prejudicar ninguém, até porque a gente está buscando as informações.
Então, assim, se você fizer mais um pouquinho de esforço, além da Alessandra Gigli, quem mais fazia parte? É que não é uma questão de esforço, é que esses servidores, eu só fiquei 3 meses. E esses servidores, muitos deles saíram do setor de compras, foram para o setor de alimentação. Veja, o Willer, que é o rapaz que estava aqui na semana passada, ele é uma dessas pessoas. Ele permeou entre o setor de compras, o CIMUB, o setor de alimentação escolar. Então, como eu fiquei muito pouco tempo, se eu falar aqui nomes para o senhor, eu posso estar sendo leviana em relação a quem estava. Mas era uma equipe grande, por isso que... E não era eu que fazia a alteração dessas pessoas, tá? Era realizada de acordo com a setorização. Dentro da Secretaria de Educação, nós temos a Divisão de Alimentação Escolar, o setor de Recursos Humanos, a Divisão de Matrícula, a Divisão de APM. Então, constantemente a gente tem alterações, não só de pessoas, mas também de funções, porque uma pessoa sai de férias, outra cobre. Por exemplo, desses 3 meses, do dia 2 de abril ao dia 16 de abril desse ano, eu estava de férias. Então, além de tudo isso, eu fiquei 15 dias de férias dentro desses 3 meses. Tá? Entendi. Quando você fala que é uma equipe grande, então, aproximadamente quantas pessoas? Em torno de 5 a 6 pessoas. Então, 7 pessoas até. Não é tão grande assim. Então, 5, 6 pessoas, de repente, dá para a gente nomear. Eu vou entender que você não quer falar, mas a gente pode fazer, vereador eu acho que Moisés? eu quero ter apenas a segurança de falar de forma transparente com os senhores, de forma que eu não seja leviana com nenhum colega de trabalho, de falar o nome aqui e ele falar: Lani, eu não estava nessa época no setor de compras, você falou equivocadamente o meu nome. Como nós estamos em transmissão pública, eu acho que, da mesma forma que eu não gostaria de fazer isso com um colega, não quero fazer isso com ninguém, tá? A gestora, a servidora Alessandra Gigli, ela era gestora de contratos e orçamentos e cuidava do setor. Então, acredito que ela pode ajudar de forma muito mais até segura do que eu em relação a essa pergunta especificamente. Tá, deixa eu justificar para você por que a gente está fazendo esse tipo de perguntas. Porque nós chegamos a fazer pedir vários, deliberamos aqui na CPI, pedido de solicitações de portarias, documentos, memorandos, notas fiscais, plano de trabalho, várias coisas, termo de referência, contrato. Nós chegamos a pedir tudo isso, a gente tem todos esses materiais. Só que a gente tinha um problema, né? Não sei se ainda tem nessa gestão, mas tinha um problema muito grande de desvio de função. O Ministério Público sempre bateu de frente com isso. Por exemplo, às vezes o cara estava nomeado num cargo, mas quem estava executando era outro. Então, por isso que a gente faz esse confronto de perguntas, porque como você está lá há mais de 18 anos, você falou 18 anos, né? 18 anos como servidora pública. Como servidora. Na educação, quanto tempo? 18 anos. Mas entre várias funções, professora, diretora de escola. Voltando a falar o que eu estava falando. Há 18 anos dentro de uma secretaria, a gente conhece bem as pessoas, né? Os setores. Então, assim, por isso que a gente faz uma pergunta, para ver se lembra, se está alguma coisa. Se a gente tem, quem que fazia parte da equipe na época. Não é nem querendo apontar ou acusar algumas pessoas. A gente está coletando as informações para bater, confrontar com o que estava no papel, no documento, né? Com as portarias. Então, por isso que a gente faz esse tipo de pergunta, mas se a senhora não se lembra, não tem problema, tá? A gente vai dar sequência aqui, sem problema. Como eu falei para Vossas Excelências, eu não me sinto confortável em falar nomes que talvez não estivessem trabalhando nesse pequeno espaço de período, nessas funções e especificamente na elaboração desse contrato. Então, é só por isso, mas eu estou à disposição para contribuir com tudo que Vossas Excelências pedirem. Tá. Na época que a senhora estava lá como diretora executiva, teve uma mudança lá e eu quero fazer essa pergunta. Por qual motivo decidiu se juntar à sobremesa da refeição como um único pagamento? A senhora se lembra disso, dessa discussão na época lá? Olha, quando eu assumi a diretoria executiva, essa parte do cardápio já tinha sido alvo de estudo. Na verdade, foi uma decisão, acredito eu, até do setor de alimentação escolar,
para fins de aferição, contagem. Eu não consigo formalizar isso de maneira segura, né, em relação à alteração. Mas foi uma decisão estabelecida por equipe técnica. Tá. Quem foi responsável pela realização das cotações e mapa de preço? Sabe me dizer? Setor de compras. Setor de compras, que fazia parte da Alessandra Gigli e outras pessoas que a senhora não se lembra, né? Perfeitamente. Tá. A cotação de preços foi enviada apenas para 3 empresas. A senhora teve acesso a esse documento? Só sabe disso? Não tenho conhecimento que foi enviado apenas para 3 empresas. Não tenho esse conhecimento. Tá. Teve uma das empresas que apresentou uma proposta de preço para a cotação assinada por procuradora. Por qual motivo não foi exigida a procuração dela para confirmar a representação legal? A senhora não sabe dizer? Eu desconheço esse documento. Tá. Nos processos licitatórios lá da Secretaria de Educação, não era observadas a segregação de funções, visto que todos assinam tudo. Como que era nessa época? A senhora assinava esses documentos, vinha, a senhora tinha conhecimento, não tinha? Como é que é? No meu entendimento, com a máxima vênia, a segregação de funções, ela é estabelecida pela Lei 14.133, dividindo as funções de pré-contratação, contratação e execução. No caso, nós, na Secretaria de Educação, trabalhamos com a parte de pré-contratação, de elaboração da documentação que iria para o setor de compra central. A partir do momento que vai para o setor de compra central, nós não temos mais acesso. Entendi. A gente tem uma pergunta, mas agora eu não sei se a senhora vai saber responder ou não, ou só com o setor de compras. Aí nós vamos ter que convocar, né, convidar... Pode perguntar. A Alessandra Se eu souber, eu vou ter o maior prazer em responder, tá com bom. certeza. Tá. A senhora sabe informar porque nenhuma das empresas participaram da licitação, apesar de ter fornecido cotação? Não tenho esse conhecimento, porque a partir do momento que essa documentação vai para o setor de compras central, é o setor de compras central que dá publicidade ao edital e que recebe as empresas interessadas. Então, infelizmente, realmente eu não tenho como informar a Vossa Excelência. Tem aqui também sobre o termo de referência. Só teve alguma participação ou já estava tudo, quando a senhora assumiu, já estava tudo pronto? O termo de referência ele é muito emblemático para mim, porque foi no dia 17 que eu assinei. Eu estava voltando de férias e, como diretora executiva, eu tinha que assinar as documentações que iriam para o setor de compra central, porque fazia parte do serviço administrativo. Então, eu fiz a conferência, se todos os documentos exigidos pelo compra central estavam dentro do sistema Mundoc para que ele pudesse seguir. Pode. Pela ordem, senhor presidente. Lani, quando você fala setor de compra central, pode especificar para a gente o que seria esse setor? Onde que seria esse setor? Sim. O setor que a gente chama, né, comumente de setor de compra central, ele é o setor de compras da prefeitura. É o local onde são feitos os pregões. São com os responsáveis que fazem os pregões, que não são da Secretaria de Educação. E nessa época estava a Monique Vidal, certo? Eu acredito que sim. Entendi. Então, quando você falar compra central, a gente vai entender agora como é... Secretaria de Administração. Da administração. Isso, exatamente. Ligado à Me administração desculpe, da prefeitura. para nós, problema. porque para a gente diferenciar... É que para a gente também é novo, que a gente também não sabia que tinha um setor exclusivo lá dentro, só de compras da educação, e um outro setor de compras central, e esses dois se comunicavam, é isso? Na verdade, é assim. Se me permitem, né? A Lei 470 de 2021, ela estabelece algumas funções administrativas. E o gestor de contratos e orçamento, ele cuida dos contratos daquela pasta. E acompanha e assessora o secretário de Educação na organização do orçamento, dos gastos públicos e na fiscalização da execução dos contratos que são firmados nas secretarias. Por isso que é tão importante ter um setor de contratos e orçamentos dentro da Secretaria de Educação, porque é esse setor que acompanha a fiel e fidedigna execução dos contratos. Tá. Olha só.
A senhora, então, informou para a gente que a senhora chegou naquela época que já estava praticamente tudo, só fez a conferência e só assinou, certo? Não, o que eu informei... Do termo de referência. O que eu informei foi que eu cheguei... Eu fiquei 15 dias de férias. Nesses 15 dias, quando eu voltei, já estava a documentação organizada e não foi um ato premeditado, foi uma coincidência. Se eu não estivesse lá, a pessoa que ficou no meu lugar, cobrindo as minhas férias, é que faria isso. Então, eu conferi os documentos, estavam todos os documentos, só abrindo um parênteses, a Lei 14.133, ela determina que haja uma regulamentação, uma formalização padrão para as compras de todo administrador público. Então, eu verifiquei se esses documentos, que são padronizados para todas as secretarias, na época eram, se estavam presentes. Para quê? Para que isso pudesse ir para o setor de administração e, a partir de lá, ele passaria pelo parecer da Procuradoria-Geral do município e daria tramitação no processo licitatório. Tá. Nós achamos estranho, porque analisando a documentação do termo de referência, foi alterado o item 4.6.2 do termo de referência para realizar o pagamento das repetições. A gente queria saber sobre isso, mas, pelo jeito, é só com compras, né? Eu não tenho conhecimento. Você não tem esse conhecimento. Tá. Bom, o que competia a sua função naquela época como diretora executiva sobre essa parte de alimentação? Qual que eram as atribuições suas? O que você tinha que fazer? Tal? Conta pra gente um pouquinho. Como diretora executiva, a Lei 470 estabelece algumas funções de competência. Então, ali nas minhas funções de competência, era observar e delegar ali o trabalho das equipes para que elas mantivessem seus prazos, organizações. E em relação à alimentação escolar, era mediar a época e trabalhar junto com o setor de alimentação para que o fiel cumprimento da oferta de gêneros alimentícios e prestação de serviço fosse realizado nas escolas. E, de fato, tudo isso aconteceu? Tudo certinho? No período que eu trabalhei, eu não me recordo de ocorrências. Se o senhor tiver alguma coisa, o senhor pode me perguntar, mas eu não me recordo. Até porque nem tudo chegava para a diretoria executiva, muita coisa era resolvida pelo próprio setor. Conta para a gente qual foram as mudanças que aconteceram na época da troca de secretária da Vera Hilst para Suelen Miragaia e depois a Vera Hilst voltou novamente. Você sabe o que aconteceu nesse meio tempo aí, nesse tempo todo aí? O senhor pode ser mais específico, Sim. por favor? Teve alguma mudança brusca de funções, igual aconteceu com o caso do Willer, que nós presenciamos aqui? Teve bastante mudança enquanto a nova secretária assumiu, substituta, depois ela sai, a outra volta. Eu acho que o Willer, naquele dia, acho que ele estava muito nervoso. Eu conheço ele há bastante tempo, ele é um rapaz, gente boníssima. Mas o que eu me recordo é que a divisão de alimentação escolar, a chefe de divisão de alimentação escolar, estava em licença médica. E precisava ter uma pessoa à frente da divisão de alimentação escolar, porque é um setor que acompanha a organização da merenda diariamente nas escolas. Então, por isso que o Willer deixou o CIMUB e ficou substituindo a outra funcionária que era chefe de divisão. E aí ele permeou por aquele período, depois eu não tive mais contato com ele. Mas foi esse o motivo. A chefe de divisão de alimentação escolar estava em licença médica. Vereador Douglas Carbone, quer fazer o comentário, por gentileza? Lani, tudo bem? Boa noite, vereador, tudo bem? Eu só gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com Vossa Excelência, desde os tempos da Escola Santa Teresa, quando já conversávamos sobre alimentação escolar. Então, quando eu fui chamada, fiquei muito feliz, ouvi as outras oitivas, vi que Vossa Excelência estava aqui e fiquei muito feliz por saber que, desde os idos de 2010, 2012, Vossa Excelência se preocupa com a alimentação escolar. Obrigado. Eu fico muito segura da sua fala, viu? Além de ser uma doutora, que além de ser professora, é advogada, tem meu respeito, saiba disso. Não é de hoje que eu tenho respeito pela senhora, e eu tenho certeza que a senhora traz muita coisa importante para essa CPI. Lembrando que o papel nosso de professor é todo dia, né? Então a gente quer garantir que os nossos alunos tenham uma boa alimentação, além de um bom ensino, né?
Lani, eu venho acompanhando o cardápio há bastante tempo. E aí, por isso que eu pedi para o presidente, você sentiu que do ano passado para esse ano teve alguma mudança, principalmente nos itens da merenda escolar? Olha, hoje eu sou supervisora de ensino e acompanho diretamente uma equipe, são 5 escolas que eu acompanho. O ano passado eu não estava nas escolas, eu estava como coordenadora diária com a equipe de atenção à diversidade escolar. Então, eu não tinha acesso direto às escolas. O que eu observo hoje é que a merenda escolar continua sendo uma grande diferença na vida de muitas crianças e que é, sim, necessário que ela seja utilizada de forma, nesse entendimento, que é preciso ter um olhar, porque ela faz parte do processo de aprendizagem de todos eles ali. Então, em relação do ano passado para cá, eu me recordo das coisas da minha época de diretora, que não são de agora. Então, eu voltei a ter acesso à escola esse ano. Desde 2019 até o ano passado, eu estive em funções internas na secretaria, na área administrativa. Mas eu me recordo da minha época de diretora, que Vossa Excelência me acompanhou também. Então, nós já tivemos vários cardápios, já tivemos passagens mais importantes. Nós tivemos períodos, por exemplo, que teve uma rejeição enorme ao arroz integral. Vossa Excelência lembra do arroz integral, que era... que era uma possibilidade ali de alimentação saudável e as mães rechaçaram, essa possibilidade de arroz integral. Depois nós tivemos um período muito bom, que era suco de uva, pão com queijo, A gente tinha, mas eu estou falando lá de trás, não estou falando da gestão passada. Então, hoje a gente tem uma alimentação escolar que teve uma supressão de cardápio, Teve uma supressão teve um aditivo contratual, então isso fatalmente altera o cardápio das escolas, Vendo nesse encontro essa supressão, presidente, aí que eu falei para Vossa Excelência, me preocupa muito, Alane, e você, professora, o seu carinho, o amor que você tem pela educação. A gente vê entregando aqueles chips de maçã para os nossos alunos. Aquilo para mim foi a morte, assim, e as mães mandarem fotos e mandarem... olha, tem um saco de chips de maçã aqui na minha casa. Aí chegar numa creche, por exemplo, você que está me acompanhando, chegar numa creche e dar isso para uma criancinha de Jardim 1, Que negócio duro, que machuca até a boca da gente, Então, assim, eu vi uma mudança, como você mesmo falou, se me permite chamar de você, porque é advogada, mas é professora também. Eu vi uma mudança muito grande nesse cardápio. E eu vi uma reclamação muito grande da população, Eu vi uma oitiva dessa comissão ir numa escola e a gente não tem uma identificação do tempo de validade da carne. Era uma coisa que a gente tinha a gente tinha muito acesso a essas informações muito rápido. E hoje a gente parece que está tudo escondendo debaixo do tapete. Não estou querendo fazer um juízo de valor aqui, mas eu sinto uma resistência muito grande. E aí, presidente, me parece que alguns cardápios foram substituídos. Em uma cidade vizinha, por exemplo, Tremembé, aqui, segundo informações, também servia esses chips de maçã. Então, me preocupou muito. Então, assim, uma similaridade muito, muito grande. E aí eu fico mais preocupado... a proteína, ao invés de fornecer mais proteína de grande qualidade, começa a diminuir essas questões para as nossas crianças. Então, você mesmo falou que a gente enfrentamos a questão do arroz integral, enfrentamos várias e várias situações, daquele cardápio da salsicha, que a gente passou por isso. Eu sou dos idos ainda do governo Peixoto, Nós tivemos de maneira macarrão com salsicha, bem relevante, arroz com salsicha. Então, assim, a gente busca aqui a melhor qualidade de merenda escolar, até porque paga-se muito caro pela merenda escolar e não paga pouco. É um dinheiro público que se paga muito. Então, eu gostaria
pedir até umas percepções suas como supervisora, e aí não é uma coisa que pode entrar nessa questão, presidente, da CPI, porque a gente precisa fazer o comparativo do cardápio passado com os últimos 6 meses agora, mas qual a sua percepção? A criança está aceitando mais esse cardápio? Ela está gostando mais desse cardápio? Porque a sensação que a gente tem nas redes sociais, quando a gente posta alguma coisa nas redes sociais, presidente, o vereador Diego, as mães ficam revoltadas, porque meu filho não come isso, eles estão querendo oferecer uma coisa que não pode. E eu sinto uma resistência enorme dos familiares. E parece que a comunidade não está sendo ouvida. Eu não sei como a supervisora, você tem sentido isso também. Bom, como supervisora de ensino, e eu vou falar como supervisora de ensino, porque é o que importa aqui, a percepção da Lani, eu acho que não é mérito, né? Vou falar como supervisora de ensino. Nós fazemos inspeções constantes nas cozinhas e eu respondo por 5 escolas, são escolas grandes, em torno de 1.000 alunos. Quando há qualquer tipo de reclamação em relação à alimentação escolar, nós também somos contactadas, até porque nós somos a secretaria num acesso mais próximo da municipalidade, dos munícipes, né? Podendo conversar com mães, podendo verificar em loco o que acontece. Eu não tenho conhecimento das alterações contratuais, mas eu tenho conhecimento que a alimentação escolar tem sido bem elaborada, pelo menos nas escolas em que eu atuo. É lógico que existe uma seletividade alimentar muito grande, ainda crescente, o vereador Diego sabe, nós temos que atender principalmente crianças atípicas, né? Então isso deve ser respeitado, existe até cumprimento legal para isso, que foi muito bem elaborado por essa casa. E a gente precisa, entendo eu, sempre que houver uma demanda dessa natureza, verificar em loco. Eu acho que é a melhor coisa verificar em loco. Os senhores têm verificado, eu acho que é esse o caminho. Eu acompanho as redes sociais. Nas escolas que eu trabalho, o cardápio ele tem dias que são mais aceitáveis e dias que não são tão aceitáveis. Por exemplo, os chips de maçã, ele não é de hoje, ele não é dessa gestão. Chips de maçã já foi comprado com recursos do PNAE em gestões anteriores. Nunca experimentei, não sei como ele é, mas é perceptível que ele não tem uma aceitação da população. Assim como eu dei o exemplo do arroz integral, que não teve essa aceitação. Em contrapartida, nós temos cardápios que as crianças adoram, né? Por exemplo, as crianças adoram frango com mandioquinha, purê de mandioca, arroz, feijão. Então, o que eu percebo é que muitas vezes o intervalo é até curto para que as crianças possam se alimentar. A gente tenta, de toda forma, ali, reorganizar os períodos de intervalo para as crianças poderem se alimentar. Mas existem, sim, cardápios, partes do cardápio que eles gostam mais e partes que eles não gostam, né? Por exemplo, ovo mexido, chega uma hora que eles não querem mais, né? Querem frango ou carne, enfim. Quando tem cardápios mais, por exemplo, na época de Dia das Crianças, tem estrogonofe, né? Tem algumas coisas ali mais especiais, eles curtem muito mais, a gente sabe. E a alimentação escolar, ela é um processo de educação alimentar. Ela faz parte, a alimentação saudável faz parte do processo de educação. Eu acompanhei a Vivi, né, via as manifestações que ela fez, e eu sempre falei no setor de alimentação escolar, que não adianta você fazer a exigência para a criança comer de tudo ali no passaprato. Começa a educação alimentar, começa na sala de aula. É o professor que começa esse processo, para que quando a criança vá ali no passaprato, ela tenha vontade de experimentar tudo. E não fique, eu quero só feijão, eu quero só arroz, eu não gosto disso. Então, é um processo. Mas eu percebo que existem altos e baixos e varia muito também da prestação do serviço na escola, com as merendeiras. Então, merendeiras mais caprichosas, merendeiras que ainda precisam de um pouco mais de formação técnica. Isso faz parte de escola para escola. Eu, inclusive, quero fazer essa justificativa aqui. Engraçado que alguns cardápios do o mesmo cardápio feito numa escola, que você vai na outra escola, o capricho que é feito, né? A responsabilidade das merendeiras. Cheguei numa escola, o cheirinho de alho com aquele feijão fresquinho, né? Então você atrai mais a criança e ela está acostumada um pouco mais com isso
comer isso em casa. Então, assim, presidente, eu novamente reforço a questão do cardápio. A gente precisa fazer a comparação. E o que suprimiu nesse contrato? Né? Por que suprimiu nesse contrato? Qual foi o que foi atingido nesse contrato financeiramente? Mas pior do que tudo financeiramente, a questão da qualidade da merenda. A qualidade da merenda, que a gente percebe que há uma reclamação muito grande dos alunos e de toda a comunidade, que caiu bastante. Só para fazer um parênteses, essa semana eu estava na Escola Santa Catarina, cheguei por volta da 1h30 e eles estavam fazendo carne refogada com purê de mandioca, arroz e feijão. Eu fiquei com a boca cheia d'água, porque estava tão cheiroso e estava, né? Não pedi porque eu tinha acabado de almoçar, mas a hora que eu fui, a criançada tinha comido e a gente tem feito inspeções constantes. Né? Faz parte da nossa competência inspecionar cozinha, inspecionar a quantidade de alimentação no prato, se está sendo o cardápio servido de acordo com o modelo, se está tendo alteração. Então, nós fazemos, né, temos essa responsabilidade solidária junto com os diretores. E isso tem sido feito e tem sido ali uma exigência muito grande também por parte da Secretaria para que seja oferecido da melhor forma possível. Presidente, eu estou satisfeito. Então tá, eu tenho alguns questionamentos ali e se for preciso eu disponibilizo esses documentos para a senhora dar uma olhada aí. Quando eu fiz a pergunta lá da cotação de preço foi enviada apenas para 3 empresas, a senhora falou que não se recordava disso, né? Eu não me recordava se havia sido disparado somente para 3 empresas. Tá. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Alguém utiliza o token da senhora? A senhora passa o token para assinar ou a senhora mesmo que assina os documentos? Não é token, é uma assinatura digital com senha. Tá. Então, só a senhora tem acesso a essa assinatura, certo? Só eu. Tá. Nós temos um documento aqui que a senhora participou e assinou daquela assinatura da cotação para as 3 empresas. Eu tenho ali na tela, acho que tem a disponibilidade aí, TV Câmara, coloca para a gente, por favor. Acho que está meio pequenininho, mas eu vou disponibilizar esse documento. Inclusive, no dia que a senhora falou que a senhora estava saindo, 17/4 foi a informação que a senhora deu para a gente, a senhora estava como supervisora. Eu tenho assinatura aqui, Suelen Patarelli Miragaia, 17/4 às 10h27, Lani Sampaio de Oliveira, 17/4 às 10h41, Luciana Pereira da Nóbrega, 17/4 às 11h02, e o Willer Guimarães Bastos, 17/4 de 2024, às 11h55. Ou seja, nesse e-mail enviado para 3 empresas apenas, foi assinado por essas pessoas. E teve os anexos e tal, e nós tivemos acesso a esse documento. Por isso que eu perguntei para a senhora, por que foi enviado apenas para 3 empresas? Se Vossa Excelência puder só me dar a palavra em relação a qualquer documento, eu fiz o pedido de vista dos documentos na semana passada, não como testemunha, mas como advogada na prerrogativa da advocacia, e acredito que não tenha tido tempo hábil. Então, eu gostaria de ter acesso ao documento na íntegra para poder responder. E nós vamos disponibilizar até o Luizinho, o Luiz Henrique está aqui, da técnica legislativa, está aqui embaixo. Eles já estão correndo para disponibilizar toda a documentação no portal da Câmara. Lá vai ter uma aba chamada CPI da Merenda e lá vai ter acesso a todos os documentos. Tá Diga-se de passagem, conversei com a dona Ivete, não a conhecia, uma simpatia. Sim. Meus cumprimentos à dona Ivete, que me atendeu com muita espontaneidade também. Tá bom. E também nós encontramos no e-mail enviado pedindo a cotação para as 3 empresas, também foi assinado. E eu queria perguntar para a senhora, quem é essa pessoa aqui, ó? Larissa M. Larissa, deixa eu ver se eu consigo o nome inteiro dela aqui. Larissa G. Falcão Martins, a senhora conhece? Larissa é servidora da Secretaria de Educação. Tá. A senhora lembra de qual setor que ela era na época? Setor de compras. Então ela é um daqueles nomes que a senhora não estava se lembrando, né? Na verdade, eu não disse que eu não me lembrava. Eu disse que eu não gostaria de citar nomes que eventualmente não estivessem nesse setor nesse período. E como a Larissa assinou, já podemos entender que ela estava, né, passou por ela algum tipo de competência ao exercício. Por isso que a gente pergunta para ver se lembra de alguém.
né? Perfeitamente. Então, tá. Bom, eu tô com os documentos aqui. Doutora Adriana, por gentileza, leva para ela dar uma olhadinha nesses documentos, para ela analisar e daí a gente volta a perguntar. Enquanto a senhora vai ter acesso aí aos documentos, eu tive acesso também aos documentos do processo administrativo 10.134 de 2024, que são 52 páginas de documentos. E essas duas primeiras páginas que são desses documentos que a doutora Adriana entregou para a senhora. A senhora pode dar uma olhadinha aí, por gentileza? A senhora participou desse processo licitatório como coordenadora. Só também. Um minutinho, tá bem? Tá bom. Na primeira folha, vereador, onde tem ali o início, veja bem, a Larissa encaminha os documentos, né, anexo, cotações, declaração, estudo técnico preliminar, mapa comparativo, mapa de risco, modelo de proposta, planilha de composição, solicitação de compra. Lembra que eu falei a Vossa Excelência que nós, enquanto diretora executiva, eu verificaria se esses documentos faziam parte do processo. Esse era o meu papel. Ver se todos os documentos exigidos para a abertura do contrato, para a abertura do processo, estavam presentes no início do processo licitatório, porque senão esse procedimento ele vai para o setor de compras e volta, e aí a gente tem uma situação de ficar protelando um documento que precisa precisa tramitar ali para a contratação do serviço público. Essa é a primeira folha, não vi as demais ainda. Pode analisar aí. Quero registrar aqui, senhor presidente, a professora Elisângela que é a professora lá do São Gonçalo, está assistindo aqui, mandou até para a gente um cardápio desse ano aqui. Então, professora Elisângela, um abraço para a senhora, mandou para a gente já um cardápio aqui que ela teve acesso das crianças, o qual eu vou pedir para a gente poder também ficar aqui com essa CPI. Nas duas folhas seguintes, né, que aqui estão com, não sei se estão sendo dentro do mesmo procedimento, as folhas estão apartadas. Essa assinatura aqui é a assinatura do procedimento todo, da abertura, tá? Então, aqui onde tem a assinatura Suelen, Lani, Luciane e Willer, é a assinatura de todo o procedimento, que, como eu falei para Vossa Excelência, eu verifico se toda a documentação necessária, exigida pela regulamentação do setor de compra central, estava presente para poder tramitar e ir para o setor de administração. Essa segunda folha que Vossa Excelência me passou aqui, que tem não conheço, faz parte de todo o processo. Então, ela não é apartada, ela está dentro do procedimento onde está escrito ali cotação, acredito eu, tá? Como Vossa Excelência disse que está, né, da sua alegação, que está dentro do procedimento. E essa última aqui, eu encaminhei o documento para a diretora executiva da época, porque eu não tinha mais competência para dirimir qualquer ação dentro do procedimento licitatório. E a senhora Anny era a diretora executiva em 2/5, tá? 2/5. Tá. Mas eu tô com um outro e-mail aqui. Eu vou ler para a senhora do jeito que tá? Processo administrativo 12-10.134/2024 de Lani O. Sede DE ao C para sede DE, Departamento Executivo de Educação, aos cuidados da Anny. Esse que a senhora está falando, né? Que a senhora mandou para ela. Isso. Foi no dia 2/5. Acredito que sim, se Vossa Excelência está falando. A senhora foi...
tá no e-mail aqui, no documento, né? A senhora falou para a gente que a senhora foi até o dia 17/4 de abril. Perfeitamente. Né? Então, dia 2/5, a senhora não estava mais no setor, a senhora recebeu esse documento e a senhora encaminhou para a nova diretora, é isso? Porque eu não era mais diretora da diretoria executiva. Entendi. Essa Anne aqui, a senhora lembra o sobrenome dela? Não me recordo, eu trabalhei pouquíssimo tempo com ela. Tá. Ela não era de servidor de carreira, então, era comissionada? Não, ela era funcionária comissionada. Comissionada, tá. Bom, como a gente sabe, por exemplo, eu sei que tem o processo todo que foi montado, mas a senhora tem acesso aos autos, né? Todos os anexos lá, a senhora tem acesso, certo ou não? Sim, tinha acesso a todos os anexos. Contudo, não analisei integralmente todos esses anexos, porque eles tinham competência de quem os estava fazendo a juntada ali. A minha obrigação naquele momento era verificar se tudo que é solicitado estava no procedimento. Não o caráter de cada documento. De cada item, né? Porque senão, vereador, não dá tempo, né? Só o TR tinha mais de 200 folhas. Só esse processo aqui administrativo estava com 52 páginas. Exatamente. Quer falar alguma coisa, Douglas? Bom, dá para a gente caminhar para as conclusões finais aí, para as considerações finais. Sem pressa alguma. Estou me sentindo vontade aqui de falar com Vossa Excelência. A senhora gostaria de falar alguma coisa da época que a senhora teve à frente como diretora executiva, nesse setor da merenda, nesse setor aí que tinha acesso às documentações, às coisas da alimentação? A senhora tem alguma coisa a dizer, a contribuir, a falar alguma coisa para a gente espontaneamente, voluntariamente? Certeza. O que eu tenho a dizer é que o procedimento foi feito no ano de 2024, mas ele já deveria ter sido realizado no ano de 2023, porque era um procedimento extremamente complexo. A merenda escolar foi um procedimento normal em todas as administrações. Nós somos 40 mil crianças, 40 mil famílias, né, que dependem muitas vezes o dia todo da oferta desses alimentos. Então, foi um procedimento que já deveria ter sido até mesmo concluído, né? Então, ele foi concluído no ano de 2024 com muito esforço das duas equipes, tanto a divisão de alimentação escolar quanto o setor de compras, para que ele pudesse ir para o setor de administração e pudesse ter a tramitação, porque ele precisava nascer ali no setor de compras. Não é um procedimento fácil, isso eu garanto aos senhores. Toda vez que muda qualquer item do cardápio, você tem que invalidar todos os orçamentos, porque os orçamentos têm que estar integralmente, né, tem que ter a íntegra do termo de referência e do estudo técnico preliminar. E isso eu não falo porque eu participei de lá, eu falo pelo conhecimento técnico que eu tenho. Então, o que eu posso dizer é que se houve dali dos servidores, né, qualquer tipo de situação que Vossas Excelências possam questionar, foi com todo o esforço para que o procedimento pudesse sair em tempo de não faltar alimentação escolar para as crianças. Bom, depois no final desse ano de 2024, acho que a senhora já estava em um outro setor. Teve um aditivo de contrato, onde aumentou-se bem o valor, e a gente percebeu pelos documentos que aumentou bem, significativamente o valor do contrato com a SH Alimentos. A senhora ficou sabendo disso? Passou algum documento pela senhora? A senhora tomou conhecimento? Como é que foi? Em 2024, até onde eu tenho conhecimento, não é conhecimento dentro da minha área de função, não teve aditivo. O que teve foi a conclusão da licitação. Então, houve um novo contrato. Não lembro o dia, porque eu não estava mais à frente, mas a gente está ali dentro. Houve a inserção de um novo contrato. Até o Willer comenta. Foi você, Willer, que assinou a ordem de serviço? A ordem de serviço dá o start ao novo contrato. Eu não me recordo, não participei, mas não me recordo de nenhum termo aditivo no ano de 2024.
Nós temos aqui os documentos assinados pela aquela secretária Sueli Miragaia, se eu não me engano, ela assinou esses documentos. Eu não tenho conhecimento, tá, vereador. Não, sem problema. Bom, vereador Diego Fonseca, quer fazer mais alguma consideração? Vereador Douglas Carboni? Quer? Eu queria, sim. Só para recapitular, o período que você ficou como diretora executiva da educação foi do 12 de janeiro de 2024 a 17 de 4 de 2024, foi esse período? Foi esse período. Não sei se a portaria vai estar exatamente nessa data, mas entendo que se não tiver um dia mais, um dia após, mas foi exatamente esse período. Como que você recebeu o convite para ser diretora executiva da educação? Quando eu já era supervisora de ensino, eu tenho conhecimento, acredito que por conta dessa possibilidade, quando a professora Suelen assumiu a Secretaria de Educação, ela entrou em contato comigo e perguntou se eu gostaria de assumir esta diretoria. Eu fiquei muito feliz com o convite, mas infelizmente depois, até por questões pessoais, eu não pude continuar. Se não fossem as minhas questões pessoais, eu continuaria certamente. É isso que eu iria te perguntar. Então, a sua saída foi por questões estritamente pessoais, particulares. Tanto é que foi logo que eu voltei de férias. Ela ainda falou, nossa, eu não queria que você saísse. Nós tínhamos uma boa relação de trabalho à época. Foi uma pessoa que tentou ali dar o seu melhor no período em que esteve como secretária de Educação. Eu sou testemunha disso. Ela tentou ali, como as professoras, assim como eu, sem a expertise. E quando eu precisei falar para ela que eu precisava sair, ela ficou muito sentida, mas eu tive que sair por questões particulares. Era essas minhas perguntas. Alane, eu presenciei lá uma luta da secretaria nessas mudanças, na época da Sueli, inclusive dados muito importantes foram colhidos nesse período. Na verdade, você hoje tem um histórico hoje que você pode fazer alguns comparativos de aluno e tudo mais. Presidente, pode sumir aqui. Comparativo de alunos. A nossa rede, pelo que a gente acompanha, ela não oscila muito para exagero, presidente, de número de alunos. Ela vai sempre oscilar ali entre 2.000 alunos, 2.000 alunos, sempre oscilando nesse número. Por unidade, você disse? Isso, número de alunos, Estranhou para a gente que, assim, quando foi feito o contrato dessa renovação, que você não estava mais, a mudança, o valor exorbitante, porque a gente não teve o número... Se a gente falasse, a nossa rede dobrou de número de alunos, a nossa rede teve lá 40% de aluno a mais, não precisava nem dobrar, 40%. Aí se justificava a questão do valor exorbitante que foi feito do contrato. Mas não, a gente não ofereceu nada mais daquilo que a gente já oferecia e o contrato ficou muito alto. Então, assim, quero só registrar que você já não estava mais lá. O número de alunos hoje também é o mesmo. Não muda muito. De acordo com o setor de planejamento, e a gente constantemente tem acesso, precisa dos números, oscila aí entre 38, 40 mil alunos. E desses, a gente deve ter... Estou falando por uma expectativa, tá? Não são números... São dados reais, A gente fala porque eu também acompanho nos últimos anos o número de matrículas, Isso, em torno aí de 15 mil crianças a 18 mil crianças no ensino em tempo integral. Integral, Quase metade, ou se não a metade até da rede. Da rede, E aí estranhou, senhor presidente, vereador Diego, a alteração de quase 50% do valor de contrato. Então, por isso que a gente levantou essa questão, por isso que a gente está levantando a questão do cardápio. Se a gente aumentou o valor de que paga o valor da empresa, a gente tem que melhorar o cardápio, A gente precisa servir a melhor qualidade de merenda escolar possível. Porque o nosso número de aluno, Alane, posso falar para você, eu te conheço há muito tempo, não mudou nada, Se você pegar o histórico que a gente tem aí dos últimos 10 anos, ele está sempre oscilando nesse número que você está me falando. E aí eu fiquei muito preocupado. Eu falei, poxa vida, a gente tem o mesmo número de alunos, a gente tem a mesma estrutura.
Se a gente abriu aí 5, 6 creches nesse período todo, foi muito. Então, levantou essa questão na CPI. Todo mundo fala que eu falo muito, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer um comparativo dos cardápios mesmo, né? A resolução, se não me engano, a resolução 6, que trata das exigências da alimentação escolar, ela acaba contribuindo um pouco com isso. Antigamente, a gente dava... Obrigada. A gente dava mel para as crianças, lembra? Estou falando da minha vida de diretora. A gente dava mel para as crianças. Hoje não pode. Não pode, a resolução não permite. Então, suprir as exigências que foram impostas, o contrato anterior, se não me engano, era de 2018, 2017, tinha uma outra resolução, outras exigências alimentares, talvez mais brandas, não sei informar para vocês, mas eu acho que a principal forma de observar alterações está mesmo na questão do cardápio, né? O porquê encareceu tanto, quais alimentos eram servidos nesse contrato que não eram servidos no contrato anterior. Talvez seja uma forma de verificar com bastante transparência, que eu sei que Vossas Excelências têm buscado. A primeira coisa que eu fiz na reunião hoje, vereador Diego, foi isso que eu falei. Obrigado, Alane. Então, seja bem-vinda sempre a esta casa, viu? E obrigado por sempre defender a questão da educação aqui do município. É uma honra tê-la aqui, viu? Eu agradeço muito, agradeço o vereador Pirulito, agradeço o vereador Diego, Vossas Excelências também, que têm cumprido seu trabalho com zelo, competência, e acho que é importante que o Poder Executivo tenha essa transparência e fico à disposição para qualquer esclarecimento que for necessário. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Eu queria Diego. também aproveitar a oportunidade. O vereador Douglas falou muito bem, sobre algumas questões de similaridades entre a cidade de Taubaté e Tremembé. Depois, se pudéssemos, vereador Douglas, vereador Moisés, para que a gente se reunisse e discutisse um pouco mais sobre essas questões, para que nas próximas oitivas a gente consiga, de repente, instruir mais o processo e, de repente, convocar algumas pessoas para prestar esclarecimento. Bom, Olane, quem era Cauã Pavan de Farias? Você lembra? Não conheço. Não conhece? Não. Tem um documento aqui apresentado para a gente, que ele manda solicitação de orçamento alimentação escolar. Cauã Pavan de Farias, tem o e-mail dele aqui, que ele mandava esses documentos para compras. Ele não fazia parte da equipe de compras? Sabe me dizer? Não conheço esse nome, infelizmente. Não conhece ninguém com esse nome lá dentro? O único Cauã que eu conheço... Não, é Kaique, do setor Kaique. de transporte, não conheço Tá. Cauã. Bom, nós vamos ter que fazer umas deliberações aqui. O vereador Douglas Carbone, o senhor colocou uma situação. O senhor pode recapitular para a gente fazer a deliberação, por gentileza? Claro, presidente. A solicitação dos cardápios dos últimos 6 meses da administração anterior e os 6 meses dessa administração. Então, comparativo e os valores que foram suprimidos do novo contrato e quais são os itens que saíram da merenda escolar para que a gente pudesse suprir. Quando você suprime a questão orçamentária, o que você tirou do cardápio para as crianças, né? Então, a gente pudesse ter essas informações da prefeitura na supressão desse contrato que foi feito, a diminuição dos valores, quais foram os itens que foram retirados desse cardápio escolar. Tá. Então, vamos lá. Olane, eu concordo com você e eu cometi um erro aqui na hora que eu fui falar. Eu falei aditivo de contrato e não era aditivo de contrato, foi uma renovação de contrato, tá? Exatamente. Por isso que você vereador. não ia se recordar Exato. mesmo dessa parte. Perdão. Bom, eu gostaria de retificar, então, o vereador Douglas Carbone, a solicitação de Vossa Excelência, pediu os últimos 6 meses de 2024 e dos últimos 6 meses de 2025. Como houve bastante mudanças na transição de 2024, o que Vossa Excelência acha de a gente pegar do último ano de 2024, que teve várias mudanças, e dos últimos 6 meses dessa última gestão? Ótimo, perfeito, presidente. Pode ser? Então, vou colocar em deliberação. Coloco para votação dos vereadores o pedido requisitando os cardápios dos últimos 12 meses de 2024 e os últimos 6 meses de 2025. Como vota, vereador Diego Fonseca? Posso só fazer uma sugestão, presidente?
Pega Pode. os últimos os 12 meses de 2024 e pega esses meses de 2025. Os 11 meses. Fechou, pode ser. Vamos lá? Vou colocar aí em deliberação. Como vota o vereador Diego Fonseca? Sim. Como vota o vereador Douglas Carboni? Sim. Eu também manifesto meu voto positivo, então, de forma unânime, foi deliberado a solicitação, a requisição dos últimos 12 meses de 2024 e os últimos 12 meses, praticamente, de 2025. Foi aprovado, a gente vai enviar essa documentação. Teve mais uma outra deliberação que eu gostaria de fazer, que apareceu alguns nomes das documentações e a gente gostaria de ouvir essas pessoas sobre suas funções. Apareceu o nome de Alessandra Gigre, Larissa G. Falcão Martins, Anne S., Cauã Pavan de Farias. Eu queria colocar na deliberação dos vereadores, da gente ouvir, nem se for de forma mais discreta, mas ouvir essas pessoas, porque a gente tem perguntas que precisam ser esclarecidas. Como vota o vereador Diego Fonseca? Sim. Como vota o vereador Douglas Carboni? Sim. Eu também registro meu voto positivo, então, de forma unânime, foi deliberado a convocação dos seguintes nomes: Alessandra Gigre, Larissa G. Falcão Martins, Anne.S., Cauã Pavan de Farias e Cauã Pavan de Farias. Bom, Presidente, só uma outra deliberação. pois não. Solicitar que, na supressão do contrato, porque a gente sabe que este governo diminuiu o valor do contrato. O que se retirou do cardápio? Então, que a gente precisa ter as informações. Quanto que foi a supressão do contrato e o que foi retirado? Então, vamos colocar em deliberação. Como vota o vereador Diego Fonseca? Sim. Como vota o vereador Douglas Carboni? Sim. Então, eu também manifesto meu voto sim. Então, de forma unânime, foi deliberado a solicitação dessa supressão do novo contrato. Ou seja, teve um aditivo, teve um ajuste de contrato e a gente precisa saber todas essas mudanças dessa última gestão. Obrigado, Lani, pela sua contribuição. Parabéns, foi firme nas palavras. Desculpa qualquer coisa, mas a gente precisa saber de informações para a gente chegar numa conclusão, né? Eu fico feliz de poder contribuir da melhor forma possível e sigo à disposição de vossas excelências e contribuindo também, fazendo a minha parte como servidora, para que nós possamos ter melhor na educação do nosso município. E assim que a gente tiver toda a documentação, a gente envia para você. Eu agradeço, tá bom? fico tranquila. Senhor presidente, só registrar que a vereadora Vivi está operada, por isso que não está aqui hoje, né? É verdade. A vereadora Vivi está acompanhando. Um abraço para a vereadora Vivi. A vereadora Vivi, inclusive, manda um abraço para a senhora, senhora Lani, falou: essa mulher aqui sabe muito. Então, a vereadora Vivi está acompanhando essa oitiva aqui e registrar que ela está operada. Recuperação, vereadora Vivi, para a senhora. Tá, vamos lá. É só uma pequena correção. Anne da Silva Cozendei, tá? É o nome da E essa convocação dessa Cauã, por isso que a doutora Lani não se lembrou, não é uma pessoa, é uma empresa. Então, nós vamos convocar essa empresa para vir aqui prestar esclarecimentos. Tá bom? Muito obrigado. De forma satisfatória, nós ouvimos a testemunha, a doutora Lani Sampaio, a qual eu agradeço a participação. E seja sempre muito bem-vindo a essa casa, tá bom? Você que nos acompanhou até esse momento, continue acompanhando nas próximas oitivas. Nós temos o próximo encontro, dia 8/12, se eu não me engano, é à noite também, né? Não, à tarde, às 14 horas, dia 8/12, na próxima semana, segunda-feira, se eu não me engano, né? É segunda-feira, né? Segunda-feira, nós temos um encontro aqui às 14 horas, na oitiva, na terceira oitiva, onde nós vamos ouvir a ex-secretária de Educação, a senhora Suelen Pitarelli Miragaia. Quer fazer as considerações finais, Diego, Douglas? Então, eu agradeço a todos. A vereadora Vivi acompanhou de forma online. Obrigado, Vivi. Um beijo. Deus te abençoe. Obrigado a todos os telespectadores da TV Câmara. Que Deus abençoe. Obrigado a todos os servidores da casa que estiveram até aqui com a gente nesse horário. Obrigado, Luizinho. Obrigado a toda a minha equipe. Que Deus abençoe a todos vocês. Declaro encerrado essa oitiva.